Nosso encontro hoje será sobre implantação de sistemas pela abordagem de banco de dados. Muito bem. Lembrando sobre os estágios de Nolan, aquela versão de 1979, nós temos os seguintes estágios: iniciação, contágio e controle. Esses três primeiros estágios se referem à estruturação da infraestrutura. Normalmente aqui nós temos a implantação de sistemas isolados e a informação setorial. Cada setor dentro da organização gera suas entradas de dados e seus relatórios para si próprio. Esses sistemas normalmente não estão integrados entre si. O segundo grupo, esse sim voltado especificamente à informação corporativa, e nessa etapa nós já temos sistemas integrados, ela é composta, então, pela etapa de integração, como o próprio nome já está dizendo, é uma etapa em que os esforços são direcionados para a integração dos vários sistemas existentes na organização. Na segunda parte dessa etapa, nós temos a administração de dados, onde o foco da organização, uma vez que todos os sistemas já estão integrados, passa a ser a qualidade dos dados e da informação. E, por fim, considerando que a organização já está consciente, já tem uma cultura sobre qualidade de dados, já tem ciência sobre a entrada de dados com boa qualidade, com dados precisos, e a geração de informação possibilitando o auxílio à tomada de decisão, chegamos no ponto de maturidade. Bem, é claro que entre a etapa de controle e a etapa de integração, há uma quebra de paradigma. A maioria das empresas chegam facilmente à etapa de controle, onde todos os seus setores estão informatizados, mas não conseguem passar para a parte de integração, cujo custo é muito alto, seja na aquisição de novos equipamentos como o banco de dados, seja numa reescrita de sistemas. Muito bem. Como é que a gente resolve isso se a empresa já está na etapa de controle? Então, vamos colocar a etapa de controle, uma empresa numa etapa de controle. Então, nós temos o setor A, setor B e setor C, no qual gera relatórios para si próprio, para cada setor. Muito bem. Em havendo uma necessidade de informação corporativa, por parte, por exemplo, da diretoria, o que consideramos essa informação corporativa? Informação sobre o conjunto da organização, ou seja, vai pegar informações de A, B e C. Numa empresa, então, nessa etapa de controle, cada setor vai gerar o seu relatório individual e, nesse ponto, vai ser necessário um trabalho de pegar esses relatórios que foram gerados, consistir esses relatórios, para então gerar um relatório para a direção, ou um relatório contendo informações corporativas. Obviamente, isso daqui tem uma série de problemas. Tendo em vista que cada setor tem o seu banco de dados específicos e não há um mecanismo de consolidação dessas informações,
Normalmente, neste caso, as informações que chegam ao administrador são informações não confiáveis. Bem, qual é a solução para a gente resolver isso? Existem várias soluções. A primeira solução, uma hipótese possível, é gera-se um levantamento, uma estrutura de dados cuja necessidade vai atender às demandas corporativas. Então, vamos desenhar um banco de dados e esse banco de dados ele é focado para gerar informações para a diretoria. Muito bem. O que é feito nesse processo? Ok? Cada setor vai ter um processo de fornecer informações para esse banco de dados. Esses processos normalmente são processos em lote, disparados de tempo em tempo. Normalmente, esse é um processo baseado em data warehouse. Então, normalmente, o banco de dados ou o servidor se conecta aos vários sistemas e extrai as informações, os dados necessários, e uma vez consolidado, e isso também faz parte do trabalho do Data Warehouse, ele vai gerar as informações corporativas. Para isso, obviamente, há necessidade de nós sabermos como estão estruturados os vários sistemas e os vários bancos de dados, para daí fazer essa integração. Ok? Nesse contexto daqui, continuamos a ter muitos problemas. Basta ver que, supondo que o setor A seja um setor de contas a pagar e a receber, e o setor B seja o setor de vendas, por exemplo, vendas de balcão, ambos os sistemas terão um cadastro de cliente. Como não estão integrados, qualquer atualização feita num dos cadastros do cliente não se sabe, vamos dizer assim, qual é o cadastro válido. Então, nesse caso, o analista de sistemas tem que providenciar um algoritmo, uma camada que sempre consolide essas informações. Bem, a segunda hipótese, nós temos que é reescrito ou é dimensionado, reformulado todo um banco de dados. Então, é modelado o banco de dados em que vai atender todas as demandas informacionais, seja as informações corporativas para a diretoria, seja as informações setoriais. Nesse caso, eu fiz um desenho esquemático mostrando aqui que as informações setoriais vêm do banco de dados. Ok? E o que fazem os setores? Eles alimentam, através dos vários aplicativos, diretamente o banco de dados. Com isso, havendo necessidade de informação corporativa, o administrador basta entrar na sua aplicação e obter as informações em tempo real, porque cada aplicação está alimentando em tempo real o banco de dados. Diferentemente da opção anterior, em que você tem um intervalo de coleta, de processamento para integrar essas informações ou esses dados e gerar a informação corporativa. Normalmente, no sistema anterior, não existe ou é muito difícil se ter uma confiabilidade de 100% nas informações geradas. Obviamente, nesta opção daqui de banco de dados,
como é que se faz, já que existem sistemas legados ou sistemas já existentes, aqueles setoriais? Então, uma das hipóteses, modela-se o banco de dados, ok? Pode-se fazer uma etapa mista em que você vai ter o Data Warehouse, o processo de coletar os dados dos sistemas legados, setoriais, mas a equipe começa a reescrever cada um dos sistemas setoriais para integrar a base de dados corporativa. Esse trabalho de reescrita é um trabalho, obviamente, longo e necessita um reestudo de tudo que acontece na organização. Normalmente, nesse processo daqui, se aproveita já para se atualizar a infraestrutura e as linguagens de programação em que os sistemas são desenvolvidos. Também de treinar a equipe de desenvolvimento e de geração de banco de dados, ou de administradores de banco de dados. Neste caso, uma vez integrado todos os sistemas, ou seja, desativados os sistemas, se foca principalmente na qualidade informacional, que seria a próxima etapa. Tá? Então, nessa hipótese, nós teríamos a convivência dos sistemas legados com os sistemas que estão sendo reescritos. A outra hipótese, que ocorre também, e está baseada nessa daqui, se faz uma análise, uma reanálise de todos os sistemas que estão rodando, os sistemas legados continuam rodando do seu jeito, ok? Uma equipe vai modelar o banco de dados, reescrever todos os sistemas. Em alguns casos, se escolhe uma data, normalmente essa data é no final do ano, entre o Natal e Ano Novo, em que a empresa normalmente está fazendo seus balanços, e desliga-se os sistemas legados e implanta-se os novos sistemas. Aqui podendo ter uma migração dos dados dos sistemas legados para o novo sistema, ou deixa-se os sistemas legados como banco de dados, como sistemas estatísticos, e começa o novo sistema a partir do zero. Normalmente, ao se utilizar esse num dia está o sistema antigo e no outro dia está o sistema novo, normalmente você vai ter muita resistência dos usuários, dependendo do método que está se desenvolvendo o sistema, porque mudou principalmente a interface. O sistema pode fazer a mesma coisa, mas mudou a interface, normalmente o usuário reclama muito, porque ele sempre diz, eu estava acostumado naquele sistema, aquele sistema estava funcionando há anos, por que vocês tiveram que colocar esse novo sistema? Normalmente se demora até 2 anos, e é normal, para que o sistema se torne estável de novo. Ok? Com isso, essa parte de integração, que pode demorar aí, vamos pôr, 1, 2, 3 anos para se integrar esses sistemas, uma vez integrado, já se começa a estabelecer mecanismos de consistência de dados, consistência automática de dados, focando na qualidade informacional e geração de informação corporativa. Ok? Muito bem. Existe uma possibilidade de nós não termos que passar por essa transição do controle para a fase de integração? Sim. É iniciar os sistemas
desde o início, vamos colocar aqui, desde o início, já se inicia os sistemas setoriais, a escrita dos sistemas setoriais, baseado numa estrutura de sistema gerenciador de banco de dados. Portanto, vai continuar tendo aquela etapa de iniciação, de resistência do usuário, de contágio, de implantação de tecnologias, de altas demandas, de novas tecnologias e sistemas? Sim. Só que esses sistemas, à medida que são implantados e desenvolvidos, eles já vão estar baseados numa única base de dados. Ou seja, à medida que forem sendo desenvolvidos novos sistemas, eles já estarão integrados entre si e, obviamente, cabe ao analista de sistemas e ao administrador de banco de dados cuidar para que, no momento da implantação, já se considere a qualidade dos dados. Com isso, o que nós temos? Aquelas características da boa informação ou informação valiosa, já sendo cuidados desde o início. Ok? Então, ao se utilizar esta abordagem, o que nós temos? Nós temos, primeira vantagem, redundância de dados reduzida, ou seja, não vai ter tabelas duplicadas, ou sistemas independentes utilizando a mesma informação, porque tudo vai estar num único banco de dados. O cadastro de cliente é um só. A integridade de dados aperfeiçoada, ou seja, quem vai gerenciar toda a integridade dos dados é o sistema gerenciador de banco de dados. Isto não fica a cargo do programador. Com isso, evita-se, por exemplo, que se tenha um cadastro de clientes e dependentes, vamos por aqui, em que os dependentes, possa existir dependentes sem clientes. Ok? Muito bem. A outra vantagem é que nós temos modificação e atualizações mais fáceis. Por que isso? Porque quem vai cuidar da modificação e da atualização é o sistema gerenciador de banco de dados. Ele vai providenciar a alimentação automática dessas tabelas. Outro ponto é o melhor acesso aos dados de informação. Sim, porque eles vão estar todos eles centralizados, e o sistema gerenciador de banco de dados, normalmente esses sistemas têm geradores de relatórios. Então, além do próprio sistema gerenciador de banco de dados, conseguir, através da implantação de regras de consistências de validação, ele vai permitir dados, então, mais confiáveis e uma geração de informação muito mais fácil, podendo até o próprio usuário gerar o seu próprio relatório. Bem, padronização do acesso aos dados. Então, vocês já devem ter tido a questão da linguagem SQL. Então, é a linguagem de consulta, o SQL. Todas as linguagens modernas de programação hoje têm aderência ao SQL, assim como os sistemas gerenciadores de banco de dados. Portanto, utilizando uma linguagem SQL e você tendo essa estrutura de dados, todos os programas vão acessar os dados da mesma forma, acessando inclusive a mesma estrutura de dados. Independência de dados e programa. O SQL, ou gerenciador de banco de dados, para ser acessado, normalmente ele precisa de uma interface.
cada linguagem de programação, pega-se essa interface de acesso ao gerenciador de banco de dados para acessar os dados. Portanto, você pode desenvolver em Java, em Visual Basic, em Python, em qualquer linguagem, ok? Em que isto não afetará em nada o banco de dados. Então, você pode ter sistemas dentro da mesma organização, com várias linguagens, mas utilizando o mesmo banco de dados. Bem, obviamente, o que você tem também é uma estrutura pronta já para o desenvolvimento de programas. Por quê? Porque todo o desenvolvimento dos sistemas setoriais, por exemplo, ele estará baseado, primeiramente, no rol de informações que já foram devidamente modelados. Então, o administrador de banco de dados já modelou como é o cadastro de banco de dados, quais são os dados que serão alimentados e como são as regras para alimentar. Então, se você já tem o cadastro de clientes, por exemplo, o cadastro de contas a pagar e a receber, o programador não vai precisar quebrar essa cabeça vendo as várias definições das tabelas, por exemplo, e suas relações, porque isso já está pronto, ele vai receber pronto. Então, aqui que diz que é uma vantagem de ter uma estrutura para desenvolvimento de programas. Ok? Isso facilita muito a vida. E, por fim, uma melhor proteção global dos dados. Por que é isso? Os sistemas gerenciadores de banco de dados, todos os dados vão estar num local único, sendo monitorados pelo sistema gerenciador de banco de dados. Consequentemente, se você só tem uma entrada, você consegue proteger melhor essa entrada, conseguindo, por exemplo, definir para cada usuário ou para cada grupo de usuários quais são os acessos. Se é acesso só de leitura, se é acesso de leitura escrita, se um usuário vai poder consultar um determinado tipo de informação, mas não vai poder escrever nessa informação, mas, por outro lado, ele vai poder ler e escrever um outro conjunto de dados. Tudo isso você controla no sistema gerenciador de banco de dados. Muito bem, não são só vantagens. O que nós temos? As desvantagens. Quais são as desvantagens? Primeiro, você vai precisar ter uma estrutura para banco de dados. Equipamentos, um sistema gerenciador de banco de dados, obviamente tem os gratuitos, né? Mas você precisa já montar uma estrutura, uma infraestrutura, seja de hardware e de software, além de se ter também, dependendo do tamanho da organização, a necessidade de uma equipe especializada. Então, neste caso, você tem um custo maior. Por outro lado, você tem a vulnerabilidade aumentada. Isso, aparentemente, vai contra a transparência anterior, em que diz que você pode proteger melhor os dados. O que a gente diz aqui é o seguinte: se você conseguir achar a senha do superusuário do banco de dados, você entra em todo o sistema informacional, ok? Então, obviamente, sistemas de segurança são necessários e devem ser muito bem planejados, ok? Como também, se parar a máquina do banco de dados, vai parar todos os sistemas de informação em todos os setores.
Ok? Bem, com isso, se você começar desde o início, já pensando na implantação de sistema informacional como um grande sistema, tendo vários subsistemas, você evita aquela etapa da integração, como já foi falado anteriormente. Então, você já começa a pensar na integração e na qualidade dos dados desde o início. Então, vai implantar um sistema num setor, você vai ter a iniciação, vai ter a resistência? Sim, né? Depois que está ok, vai ter o contágio? Sim, vai ter o contágio. Vai ter a etapa de controle de custos? Sim. Aliás, isso sempre vai ter, tá? Mas os sistemas já nascem integrados. E essa etapa de administração de dados é uma etapa que ela vai amadurecimento à medida que os dados são inseridos e são utilizados. Portanto, chegar à maturidade informacional fica muito mais fácil. Ok? Então, por hoje é o que temos e na próxima aula nós abordaremos sistemas de informações, sistemas de processamento de transação. Muito obrigado